Primeiras Crônicas, dezessete. Verso 1. Sucedeu que, habitando Davi em sua própria casa, disse ao profeta Natã: eis que moro em casas de cedros, mas a arca da aliança do Senhor se acha numa tenda. Então Natã disse a Davi: faze tudo quanto está no teu coração, porque Deus é contigo. Porém naquela mesma noite veio a palavra do Senhor a Natã dizendo: vai, diz ao meu servo Davi, assim diz o Senhor: tu não me edificarás casa para a minha habitação, porque em casa nenhuma habitei desde o dia que fiz subir a Israel até o dia de hoje, mas tenho andado de tenda em tenda, de tabernáculo em tabernáculo, em todo lugar onde andei, todo Israel, com todo Israel. Falei acaso alguma palavra com um dos juízes, a quem mandei apacentar o meu povo, dizendo: por que não me edificais uma casa de cedro? Agora pois dirás ao meu servo Davi: assim diz o Senhor dos Exércitos: tomei de trás das malhadas das ovelhas, para que fosse príncipe sobre o meu povo de Israel, e fui contigo por onde quer que andaste, eliminei teus inimigos, e diante de ti fiz grande o teu nome, como só os grandes na terra. Prepararei lugar para o meu povo de Israel, e o plantarei para que habite no seu lugar, e não mais seja perturbado, e jamais os filhos da perversidade o oprimam como dantes. Até aí, deixa aberto aí, nós vamos discorrer um pouquinho esse capítulo, outros capítulos. Não feche então, feche apenas os olhos para mais uma oração. Pai Santo, a Ti a honra, a glória, o louvor, o domínio. Pedimos a Sua graça, Senhor. O fim se aproxima. As profecias estão se cumprindo. As cortinas estão subindo para o último ato, a consumação dos séculos. Ajuda-nos a chegar até lá. Ajuda-nos a permanecer fiéis, com os olhos voltados para Cristo. Mais uma noite carecemos da Sua graça, da Sua misericórdia. Que ela esteja entre nós, nos ajudando, nos consolando, no nome de Jesus, amém. Irmãos, semana que vem eu volto com o Apocalipse, termino o 20, depois sobram só 2 capítulos, antes do culto de Natal, eu encerrarei com o Apocalipse, sem sombra de dúvida, e aí o ano que vem, eu começo a expor outro livro, provavelmente a carta de Paulo aos Coríntios, ou a carta de Paulo aos Romanos. Eu estou mais inclinado a fazer a exposição da carta aos Coríntios, que trata de muitos aspectos práticos da vida da igreja, mas o Senhor vai conduzir até lá. E outro dia também, eu quero trazer uma mensagem sobre a disciplina eclesiástica no domingo. Eu já preguei, mas foi num sábado, para que os irmãos se familiarizem com essa doutrina tão praticada no primeiro século e pelos pais, pelos puritanos, e tão esquecida nos dias de hoje. Por isso a igreja tem perdido o seu temor e a sua santidade, a sua pureza, por falta de disciplina eclesiástica. Então qualquer dia, quando oportuno, farei um sermão sobre isso. O tema da minha mensagem hoje, preste muita atenção, é sobre gratidão, a rainha das virtudes. Gratidão. Se tem algo que nós, os cristãos, temos que ter, é gratidão. É impensável um crente que não seja grato. Paulo está exortando os coríntios quanto aos dons, quanto às graças que eles receberam. E os coríntios eram conhecidos por serem jactanciosos, orgulhosos, soberbos.
E Paulo vai dizer para eles: olha, peraí, por que vocês são soberbos? Tudo que vocês têm, de fato vocês têm talentos, vocês têm recursos, mas vocês receberam, alguém deu a vocês. Então ele diz assim para ele, ó, tudo que tens, tudo que você tem, você recebeu. Então não te glories como se não tivesse recebido. Então estava se gloriando como se aqui isso fosse inerente deles. E Paulo vai dizer: não se glorie, porque o que você tem, o que tens, recebeste. E se recebeste, por que gloriais como se não tivesse recebido? A ideia é o quê? Tudo que temos, se tudo que temos nós recebemos da mão graciosa, bondosa de Deus, então temos que ser gratos por tudo que temos, porque tudo que temos nós recebemos, não veio de nós, veio de Deus para nós. Por que te glorias como se não tivesse recebido? É o que Paulo diz. E infelizmente essa palavra está saindo dos vocabulários cristãos. As pessoas estão se esquecendo de serem gratas. Se você todos os dias, ao acordar, já deveria agradecer, porque é um ato de misericórdia o coração bater. Respirar é um ato de misericórdia. Acordar do sono e ter mais um dia de vida é um ato de misericórdia. Quanto mais todos os outros benefícios e dons e recursos. Temos que ser grato a Deus, que tudo faz, tudo nos dá, e as pessoas que fizeram em nossa vida até nós chegarmos aqui. Você não está onde está, é o que é, tem o que tem, meramente por seus esforços. Alguém participou, contribuiu, colaborou para você ser o que é, ter o que tem. Então você tem que ser grato àquelas pessoas que te ajudaram lá no iniciozinho, sua mãe, seu pai, seus irmãos, os irmãos em Cristo, pastores, oficiais, amigos que estenderam a mão, apoiaram, choraram, sofreram suas dores. Não se esqueça destas pessoas. Davi, depois de anos da morte de Saul e de Jonatas, foi rei em Hebrom, foi rei em Israel, foi rei de todo o reino, a coroa, o trono, um exército formidável, ouro, riqueza. Davi se lembra: ainda alguém da casa de Saul, para que eu use de beneficência, por amor a Jonatas, pois de anos, Davi, todo pomposo, eu não esqueci do que Jonatas fez por mim. Quantas vezes ele me livrou da mão do pai dele, quantas vezes ele me consolou, proveu. Hoje eu estou aqui. Ah, mas já morreu todo mundo, mas ficou alguém, porque eu quero ser grato. Ah, tem um sim, Mefibosete, busque ele lá. Você vai sentar aqui na mesa como um dos meus filhos, e eu vou te tratar. Por gratidão a Jonatas, a ideia de Davi era: eu não estaria aqui onde estou, não seria quem eu sou, se não fosse Jonatas. Olha como Davi era grato. Seja grato, não se esqueça das pessoas, e seja grato a Deus. E nós vamos ver isso, mais uma vez Davi, não só na história de Mefibosete, como Davi foi grato, especialmente a Deus. E nós vamos aprender que nós não somos nada, não temos nada, tudo que temos vem de Deus, e temos que ser gratos a Deus Todo-Poderoso. Primeiro,
Aqui é um texto que vai narrar a aliança de Deus com Davi. Davi tinha recentemente tomado o poder de todo o reino agora, e tinha passado por vários anos de lutas, vitórias e um crescimento espantoso. E aí, Deus aparece para Natã, o profeta, porque Davi estava desejoso de construir um templo para a arca de Deus repousar, símbolo da presença. E então, Deus fala com Natã, e esse diálogo, essa história começa com Deus falando o que havia feito a Davi. Então nós vamos saber por que Davi tinha que ser grato, por todos os benefícios que Deus fez a ele, e nós vamos ver quais são. Por que você tem que ser grato a Deus? Por todos os benefícios que ele fez. E vamos usar Davi para mostrar que benefícios são esses. Então veja só, verso 7 começa: agora pois assim dirás a meu servo Davi. 1 Crônicas 17, 7. Assim diz o Senhor dos Exércitos: eu, Deus, te tomei da malhada e de trás das ovelhas. Primeira declaração de Deus para Davi: Davi, eu te tomei, eu te tirei da malhada. Malhada seria um curral, um aprisco, um cercado, e malhada, lógico, das ovelhas. A primeira coisa aqui que Deus quer lembrar Davi: Davi, eu te tirei do anonimato. Você era apenas um pastorzinho, um filho caçula de Jessé, um homem que ficava preso em um curral. Ninguém te conhecia, ninguém sabia quem você era, você não tinha expressão nenhuma, você não era forte, você não era rico, você não era vigoroso, você não tinha destaque em nada. Eu te tirei daí, Davi. Eu te dei fama, eu fiz você ascender, eu ergui, eu levantei você, Davi. Da mesma forma, irmãos, é o que Deus fez conosco. Deixa eu te perguntar uma coisa: quem você era antes de Deus? Onde você estaria se não fosse Deus? Ninguém conhecia você. Você era um ponto pálido nesse universo, sem nenhuma significância. Deus nos tirou da escuridão. Deus nos tirou, meu irmão, do anonimato espiritual. Quem nós seríamos hoje se não fosse Jesus? Onde nós estaríamos hoje se não fosse Jesus? Quem você seria hoje? Que espécie de homem você seria se não fosse Deus? Que espécie de mulher você seria? Onde você estaria? Em que local? Perdido, no esquecimento. Mas o Senhor te chamou de trás das malhadas. O Senhor te chamou daquele buraco, daquela família, daquele contexto, daquela situação. E de certa forma, hoje você tem um certo prestígio, um certo destaque, porque não há filho de Deus que não tenha. E mais, o texto diz: te tirei de trás das malhadas, para que fosse príncipe sobre o meu povo de Israel. O texto mostra em 1 Samuel, 16:11, que quando Samuel, em obediência a Deus, vai até a casa de Jessé para escolher um deles para ser
o rei, a Bíblia diz, quando Samuel diz, acabaram-se os filhos? Não, falta mais um, mais moço, está apacentando o rebanho. Foi de lá que Deus tirou, ele está em cima do cocô de ovelha, ele está fedendo a lã de ovelha, ele está lá, é o mais miudinho, é o menorzinho, e está fazendo o pior servicinho. Essa é a sua história, esse é você. Deus tirou você daí, tirou você do anonimato. E segundo, para que fosses príncipe sobre o meu povo. Segundo, o que Deus deu para Davi? Deu uma posição para Davi sobre o reino, ungiu ele para que fosse príncipe, para que fosse rei. Em 1 Crônicas, capítulo 11, diz, verso 1, então todo Israel se juntou a Davi em Hebrom, dizendo, somos do mesmo povo que tu és. Outrora, sendo Saul ainda rei, eras tu que fazias saídas e entradas militares. E também o Senhor teu Deus diz, tu apacentarás o meu povo, e serás chefe sobre o meu povo em Israel. Assim, pois, todos os anciãos de Israel vieram ter com o rei em Hebrom. E Davi fez com eles aliança em Hebrom, ungiram Davi rei sobre Israel, sobre todo Israel. Deus não só tirou ele das malhadas, mas Deus colocou ele, deu uma posição de destaque no reino. Deus também fez isso, faz isso conosco, nos coloca, nos dá uma posição de destaque, tanto no reino dele, quanto na sociedade. Quantos de vocês não têm se destacado na música? Quantos de vocês não têm se destacado nos empreendimentos? Quantos de vocês não têm se destacado nos ofícios? Deus tirou vocês, tem investido em vocês, está erguendo vocês, está levantando vocês. E quantos de vocês também não estão recebendo destaque no reino de Deus? Com os dons que Deus deu, separando uns para pregar, outros para a música, outros para o diaconato, outros para o evangelismo, outros para as missões. Deus nos tirou do esquecimento, da escuridão, e tem nos dado uma posição de destaque, tanto no reino, quanto na sociedade. Ele não quer que você esqueça isso. E o texto também é para dizer, Davi, eu é quem te dei, eu é quem te tirei, eu é quem te ergui. Baixa a bola. Você tem dúvida do que tudo aquilo que você é e tem vieram de Deus? Terceiro, não só isso, não só tirou, não só deu destaque, mas também prosperou. Veja só o verso 8, e fui contigo por onde quer que andastes. A ideia aqui, fui contigo por onde quer que andaste, não é, a minha presença estava contínua, não é essa a ideia, apesar de estar implícito aqui, Deus estava com ele todo o tempo. A ideia é que tudo que você botou a mão, eu abençoei, eu prosperei, onde você foi vitorioso, tudo que você fez, teve sucesso, essa ideia, eu te prosperei. Veja só, essa realidade sendo dita em 1 Crônicas 10, 9, ia Davi crescendo em poder cada vez mais, porque o Senhor dos exércitos era com ele. Foi eu que te prosperei, foi eu que abri as portas para você. Deus está mostrando, eu te abençoei além da medida, eu honrei você,
É isso que Deus tem feito conosco. Eu olho para essa passagem e eu vejo a minha vida de trás das malhadas do leprorace, uma posição de destaque no reino, sucesso no ministério, no que faz. Eu vejo você também. Não seja orgulhoso, meu irmão. Deus que encontrou você, não foi o olheiro do Santos, nem do Barcelona, que te descobriu, foi Deus que te achou naquele buraco, naquela jossa, naquela seita, Deus que te achou no hospital desenganado, Deus que tirou e está erguendo você, está abençoando você, está te dando destaque na sociedade e no reino, e está fazendo você prosperar. É Deus. A quem se atribui todo esse sucesso? Ministerial, espiritual ou profissional? Aos seus talentos? Não se esqueça, Deus é que tem feito isso. Quarto, livramentos também, verso 8, eu fui contigo por onde quer que andaste, e eliminei os teus inimigos de diante de ti, e eliminei os seus inimigos de diante de ti. Davi, sabe por que você não está morto até hoje? Porque eu te livrei. Aqui Deus também mostra outra coisa que fez para Davi, sucessivos livramentos. Eu livrei você. Isso está claro em 1 Samuel 31:6, que Davi chega e está Jonatas morto na batalha, Saul, e todos os descendentes e todos os inimigos de Davi foram mortos. Eu livrei você da espada de Golias, eu livrei você da espada de Saul, eu livrei você dos amonitas, eu livrei você dos filisteus. Livramentos. Porque temos que ser gratos a Deus, porque Ele nos tirou da escuridão, porque Ele nos pôs numa posição de destaque, porque Ele tem prosperado as nossas mãos, e segundo, e quarto, porque Ele tem nos livrado. Satanás quis matar você desde o dia que você nasceu, aquele cruzamento de carro, aquela doença, aquele laço do maligno. Quantas vezes o Senhor livrou você da morte, livrou você do escândalo, livrou você de cair em tentação, livrou você da mão dos inimigos, livrou você de Satanás, livrou você de alianças sujas. Deus. E quinto, e te fiz grande o teu nome, como sóis grandes na terra. Que mais? Pode parecer semelhante aos outros adjetivos? Não. Davi até aqui, ele conseguiu um nome, como sóis grandes na terra. O que é isso aqui? Honra. Não só destaque, não só prosperidade, não só livramento, mas respeito. Você não é um homem respeitado hoje? Você não é uma mulher respeitada? Você não é uma pessoa digna? Deus é que te deu esse nome, essa posição, esse respeito, essa credibilidade. Deus, ao longo dos anos, desde que chamou você, foi construindo um nome, foi construindo uma história. E ele deu a Davi honra, respeito. Isso está claro, por exemplo, em 2 Crônicas 14:2, que diz assim: reconheceu Davi que o Senhor o confirmara rei sobre Israel, porque por amor do seu povo de Israel, o seu reino se tinha exaltado muito. Olha só, reconheceu Davi
que Deus o confirmara rei, porque o seu reino, Davi era o homem mais respeitado do mundo na época, mais temido, mais honrado, e Deus está lembrando a Davi o que tinha feito por ele. Por que temos que ser gratos? Porque você só tem o que você tem, porque Deus te deu. Por que temos que ser gratos? Porque você só é o que é, porque Deus te fez assim. Por que temos que ser gratos? Porque você só está onde está, porque Deus te colocou lá, Deus te pôs lá, Deus fez isso. Deus, não se esqueça, Deus fez isso. Se eu chamasse você para testemunhar aqui, vocês se acotovelariam, para ver quem chegasse primeiro. Se eu chamasse para testemunhar, diga aí, se o que você tem e o que você é foi Deus que deu. Duvido que um aqui se recusaria a vir aqui. Davi está lembrando. Agora, qual é a resposta de Davi à declaração de Deus? Vamos ver? Qual é a resposta? Verso 16. Então entrou o rei Davi na casa do Senhor, ficou perante ele e disse: quem sou eu, Senhor Deus, e qual é a minha casa para que me tenha trazido até aqui? Que princípio é esse tremendo que Davi está ensinando? Quando Davi ouve de todas essas coisas, Davi tem uma reação humilde. Quem sou eu para estar onde eu estou? Quem sou eu para ter o que eu tenho? Quem sou eu para ser o que eu me tornei? A ideia é que, irmão, não fique soberbo, só porque Deus te deu alguma coisa e te destacou. Ponha os pés no chão, porque do jeito que Ele deu, Ele tira. Davi não ficou soberbo. Davi podia ter falado: tá vendo, Natan? Tá vendo, Batseba? Joabe, escutaram? Olha que Davi olhou. Seguramente, enquanto Natan falava, Davi foi olhando as joias, a coroa, a indumentária, o trono, e disse: meu Deus, eu não mereço isso aqui. Quem sou eu para ser rei de Israel? Quem sou eu? Eu vim lá do cocô de ovelha. Meu irmão, não deixe o sucesso subir para sua cabeça. Não deixe a fama subir para a cabeça. Não deixe o dinheiro ou os dons, só porque Deus usa você. Diga: quem sou eu para estar tudo onde eu estou? Agora, dos versos 17 até o final do capítulo 17, Davi faz uma oração de gratidão. E do capítulo 18 até o 23, Davi mostra a gratidão. Davi está grato a Deus. Pelo quê? Por tudo que Deus dissera que fez com ele. Agora Davi vai mostrar em atos como ser grato. A minha palavra é sobre gratidão. Eu estou consciente de tudo que Deus fez por mim. Primeiro, eu estou consciente que foi Deus e não eu. O Senhor me provou. Segundo, eu estou consciente também que as mesmas obras que foi feito para Davi, proporcionalmente foi feito a mim. E também estou consciente que eu tenho que ser grato. Agora, como eu sou grato por tudo que Deus me fez? Davi vai mostrar isso do capítulo 18 ao 21. Primeira forma de mostrar gratidão:
servir o povo de Deus. Capítulo 18, verso 14. Diz assim: reinou, pois, Davi sobre todo Israel, julgava e fazia justiça a todo o povo. Até aí, qual foi uma das formas de Davi demonstrar gratidão a Deus? Servindo o povo de Deus. Davi se entregou para servir aquele povo. Ele servia primeiro defendendo o povo em campanhas militares dos inimigos. Segundo, Davi servia o povo provendo ao povo recursos, dignidade. E terceiro, Davi servia o povo julgando as necessidades do povo de Deus. Qual é a primeira maneira de sermos gratos a Deus? Servindo o povo dele, servindo a igreja dele, servindo os nossos irmãos, servindo esse reino bendito, e não abusando desse reino, explorando esse reino, lesando esse reino, servindo. Quer mostrar gratidão a Deus por tudo que Ele tem feito por você? Sirva o povo de Deus. Ofereça ajuda ao mais necessitado, console os que estão abatidos, visite os solitários, proveja para os carentes, interceda pela comunidade, participe das obras sociais, sirva. O crente não tem nada mais honroso do que servir a noiva do Cordeiro, ajudar a adornar a noiva do Cordeiro. É o que Davi disse, porque ele sabe que Deus tinha um pacto com um povo, aliança com um só povo, e que esse povo era a menina dos seus olhos, Israel. Deus a mesma coisa. Deus tem um povo, uma noiva, a igreja. Sirva a ela, sirva a ela. Você esqueceu que no julgamento isso vai contar? Quando eu tive fome, não me deste que comer. Quando tive sede, não me deste de beber. Quando estive nu, não me vestiste. Quando fui forasteiro, não me hospedaste. Quando estive preso, não me visitaste. Mas Jesus, não estou entendendo. Quando é que o senhor estava nu e eu não te vesti? O senhor estava com frio, que o senhor estava com fome, eu não te dei de comer. Quando deixaste de fazer a um desses meus irmãos pequeninos, a mim deixaste de fazer, porque a igreja é o corpo dele. Sirva o corpo, sirva o povo dele. Essa é a melhor maneira de ser grato. Segundo, vamos lá, como Davi foi grato a Deus por todo o bem? Foi grato na expansão do reino, na expansão do reino. 2 Crônicas 20, verso 2, tirou Davi a coroa da cabeça do rei, do seu rei, e verificou que tinha o peso de 1 talento de ouro, e que havia nela pedras preciosas, e foi posto na cabeça de Davi, e da cidade levou muito grande espojo. Também levou o povo que estava nela, e fez passar a serra, e a picareta de ferro, e a machados. Assim fez Davi a todas as cidades dos filhos de Amon. Voltou Davi com todo o povo para Jerusalém. O que Davi fez? Depois de ter autoridade plena, ser ungido por Deus, e de saber todo o bem que Deus tinha feito, agora Davi vai ampliar o reino. No capítulo 20, ao final do 21, fala de pelo menos 3 guerras que Davi se envolveu. E Davi então estava expandindo o reino. Ele queria que a lei de Moisés, ele queria que o nome de Yahvé, que a glória de Deus se expandisse além das fronteiras, e o nome de Deus fosse conhecido em toda a terra. Então Davi se envolve em empreitadas militares, a fim de conquistar terras, expandir o reino, mas com a finalidade da glória de Deus. Segunda maneira de você ser grato a Deus: ajude
o avanço do reino de Deus, trabalhe para a expansão do reino de Deus, trabalhe para o nome de Deus ser conhecido onde Ele não é, para Ele receber glória onde Ele não recebe. Se envolva na tarefa da grande comissão, no evangelismo, nas missões, seja entrando dentro do poço ou segurando a corda, seja patrocinando, seja enviando, ou seja, sendo enviado. Ajude na pregação do evangelho, ajude patrocinando missões, ajude pregando você pessoalmente, ajude, mas com qual finalidade? Como ser grata a Deus? Fazer a glória de Deus ser conhecida, o nome de Deus ser conhecido no Brasil, entre seus familiares, entre os profissionais que você trabalha, entre os alunos da escola e da universidade, nos países além aqui do Brasil, de forma evangelística ou missionária. Essa é a maior forma, uma das maiores formas de sermos gratos a Deus. Quantos de nós não movemos uma palha para o avanço do reino? Não distribuímos um folheto para alguém? Veja esses livros aqui do Paul Washer, vendido por R$2 míseros. Tínhamos que ter caixas estocadas disso dentro de casa, livros espalhados por todo o nosso carro, um frentista, qualquer um que parasse. A América investe mais em goma de mascar do que em missões, só para você ter uma ideia. Veja quanta gente perdida. Quando for marcado o evangelismo com Natanael, se recrute, vá com eles. Quando vier material evangelístico, compre. Quando for vir pedidos de oferta missionária, nós sustentamos o pastor Davi na França. Imagina, ele tem uma igreja em Paris, lá é tudo feito com euro, é caríssimo. Aí você diz, é fácil fazer missões em Paris, eu quero ver fazer na África. Quem fala isso é de uma estupidez, de uma ignorância terrível. Eu já estive nos dois, já estive na África, onde não tinha saneamento básico. Você prega o evangelho, qualquer um para na rua, as multidões, lá só não tem dinheiro, mas tem quebrantamento, tem conversões, tem milagres. Na França, quilômetros e quilômetros. Na Itália, sem uma igreja, sem um livro, sem uma Bíblia de estudo, sem um seminário, sem nada, e você prega. Eles são cristofóbicos, eles discriminam, eles rejeitam, eles perseguem, eles processam. É a coisa mais horrorosa. E está lá esse jovem, e nós estamos mantendo eles às duras penas. Expande o reino. Pastor, não sei fazer nada disso. Então cola o mapa mundi no seu quarto e ora todo dia para um país. Terceira forma que Davi mostra gratidão a Deus: comprando um terreno para a construção do templo. Capítulo 21, 1 Crônicas 21, verso 22. Disse Davi a Ornã, 1 Crônicas 21, verso 22, disse Davi a Ornã, dá-me este lugar da eira, a fim de edificar nele um altar ao Senhor, para que cesse a praga de sobre o povo, dá-mo pelo seu devido valor. Então disse Ornã a Davi, toma, ó rei, meu senhor, para si, faça dela o que bem parecer, eis que dou os bois para o holocausto e os trilhos para a lenha, e o trigo para a oferta de manjar, dou tudo. Verso 24, tornou o rei Davi a Ornã, não, antes, pelo seu inteiro valor quero comprar, porque não tomarei o que é teu para o Senhor, nem oferecer holocaustos que não me custe nada. Davi deu a Ornã, por aquele lugar, a soma de 600 ciclos de ouro. Até aí. O que Davi fez? Davi falou, não, isso não vai ficar assim não, o Senhor me abençoou demais. Lembra no capítulo 17, verso 1? Davi até ali era o cara mais poderoso e rico do mundo.
Ele estava deitado nos palácios e ele perdeu o sono. Eu aqui, dentro de palácio, e a arca de Deus lá numa tenda. Isso não é justo. Eu morar numa casa, dentro de um palácio, e Deus daquele jeito. O que Davi pensa? Vou construir um local de culto exclusivo a Deus, um lugar fixo. Vou edificar Jerusalém, a capital da adoração mundial. Vou construir um templo onde a arca estará e os povos do mundo inteiro virão adorar a Deus. Era o templo de Salomão. Davi não construiu, mas ele fez os preparativos. Ele comprou o terreno de Ornã, em outras traduções, Araúna. E esse terreno viria a ser o local onde o templo seria construído. O que Davi está fazendo aqui? Davi cadê o termo? Me fugiu o termo, mas ele quer aperfeiçoar o culto a Deus. Ele quer estabelecer um local fixo do culto a Deus, uma sede fixa, uma cidade, uma nação e um templo. Ele vai regular o culto, regular o sacerdócio, e ele vai trabalhar. Então aqui eu poderia usar da parte financeira também, mas ela vai ter no verso seguinte, mas aqui está ligado mais ao culto, a forma de culto, o louvor a Deus, o local da manifestação da glória de Deus. Você quer ser grato a Deus? Coopere com o culto, esteja presente no culto, não despreze. Não existe evento mais desprezado na face da terra do que o culto. Não tem, meu irmão, quando se uniram para cantar os 3 tenores, Luciano Pavarotti, José Carreira, Plácido Domingo, os 3 tenores cantando juntos ao vivo, quando nós tivemos a final da Copa de 70, Brasil e Itália com Pelé, Tostão, Rivelino, Jairzinho, quando nós tivemos a final do Super Bowl, milhões de espectadores, quando nós tivemos orquestras tocando em Moscou, em Paris, em Viena, na Áustria, meu irmão, esses eventos paravam o mundo, mas nenhum deles se compara a esse local com 4 paredes e com a igreja reunindo, adorando Deus vivo. É o culto a Deus. Aqui não é só o mundo que para, é o sol, a lua, as estrelas, os buracos negros, as galáxias param para ver Deus ser adorado. Vem no culto, não falte do culto, seja presente no culto. Tem coisa melhor, maneira melhor de ser grato a Deus, vindo no culto. Não, eu sou grato a Deus, mas você não gosta da noiva dele, você não vem até a presença dele. Quarto, estamos terminando. Quarta maneira de mostrar gratidão: contribuição para a construção do templo. Foi assim que Davi mostrou gratidão. Capítulo 22, verso 1, disse Davi: aqui se levantará a casa do Senhor Deus e o altar de holocausto para Israel. Verso 2, aqui o terreno que eu falei atrás. Verso 2, deu ordem Davi para que fossem juntados os estrangeiros que estavam na terra de Israel, encarregou pedreiros que preparassem pedras de cantaria para edificar a casa de Deus, aparelhou Davi ferro em abundância para os pregos das folhas das portas e para as junturas, como também bronze em abundância, que nem foi pesado, madeira de cedro, porque os sidônios e tírios a traziam a Davi em grande quantidade, e aí vai. Quer mostrar gratidão a Deus? Contribua
contribua com o reino de Deus, com a igreja local. Seja um contribuinte fiel, dízimos e ofertas. Contribua com os projetos da igreja. Faça doações, seja um homem generoso. Davi não poupou esforços. Se eu não me engano, para você ter uma ideia, para a construção do templo, Davi ofertou, não está nesse texto, 15 ou 12 toneladas de ouro para a construção do templo. Ele não poupou esforços. Meu irmão, quanta coisa nós não podemos fazer. Temos lá um terreno que ainda não foi pago, está parcelado. Temos um projeto que nós não começamos, que vai ser dispendiosíssimo. Contribua, é uma das maneiras de ser grato ao que Deus tem feito. Contribuir com seus recursos, ofertas, contribuições, doações, seus dons, seus talentos, seu tempo, suas habilidades. Essa é a forma de mostrar gratidão. E por fim, como mostrou a gratidão? Verso 23, preparou um sucessor. Capítulo 23, 1 Crônicas 23, verso 1. Sendo, pois, Davi já velho e farto de dias, constituiu a seu filho Salomão rei sobre Israel. O que Davi fez? Essa obra não vai ficar limitada só ao meu reino. Essa honra, essa glória, não vai ficar limitada só ao meu reino. Haverá sucessores. E Deus, através de Natã, faz a promessa que o reino dele não teria fim. Ia convergir lá no Messias, a gente sabe disso. Você quer honrar a Deus? Forme discípulos. Deixe sucessores. Forme discípulos. Deixe herdeiros. Prepare seus filhos. Prepare substitutos. Como está o discipulado dos seus filhos? Estão prontos para substituir você? Assumir seu posto? Deixe discípulos. Eu poderia resumir o último ponto. Deixe um legado. Davi ia morrer daqui a alguns capítulos, mas o bastão foi passado para Salomão, o templo foi construído por Salomão, a lei de Deus foi transferida para Salomão, para todo o reino. A glória do Senhor, quando Salomão inaugura o templo, enche o templo e ninguém podia ficar de pé. Deixe herdeiros, forme discípulos. Portanto, ide pregar o evangelho a toda criatura da terra, ensinando-os a guardar todas as coisas. Eis que estou convosco até a consumação dos séculos. Irmãos, seja grato às pessoas que passaram na sua vida. Seja grato especialmente a Deus. Gratidão é a rainha das virtudes. Tenha um impacto como Davi. Quem sou eu? Quem é minha casa? Para ter tudo isso. Mas você diz, mas essa palavra não se ajusta tanto a mim, né, pastor? Eu de monarca não tem nada. Como não? Você ser habitado pelo Espírito Santo é pouca coisa. Você ter o seu nome escrito no livro da vida é pouca coisa. Você ter sido eleito por Deus é pouca coisa. Ter sido chamado para essa graça, que é isso, meu irmão? Paulo diz que Cristo, sendo pobre, nos tornou ricos, e a verdadeira riqueza é a salvação. Vamos orar agora em gratidão a Deus. Vamos lá. Vamos ser gratos a Ele.